Obrigado, Senhor, pela possibilidade de estarmos reunidos em Teu nome, procurando compreender as leis do universo, que dão um outro norte para nossas ações, para nossas atitudes, para pensamentos e sentimentos. Quando não sabemos, facilmente nos equivocamos. Porém, quando meditamos com base em conhecimento, já temos um roteiro para seguir ou para comparar. Quando não sabemos que uma determinada substância é nociva, nos permitimos utilizá-la, até com a constatação de que é prazerosa. Porém, quando nossa inteligência é alertada por efeitos nocivos, por estudos que venham nos dizer da toxicidade daquela comida, aí só quem desejar correr o risco continuará a servir-se dela. Porque a partir de então, o entendimento, iluminando a razão, convoca o indivíduo a escolher, sem se iludir. Por isso, Senhor, é que nós somos tão gratos ao esforço da espiritualidade, que há milênios vem buscando reerguer a consciência, iluminando a inteligência, para ajudá-la no discernimento. E quando a inteligência já ganhou foros de maturidade, desce você ao pé da humanidade, tomando um corpo transitório de carne, para deixar as asas da moralidade, a forma pela qual o organismo universal se conduz dentro do princípio da ética do amor, não mais dos rituais, das cerimônias, do império do terror, não mais do negócio, daquilo que a gente vai ganhar, de termos muitos sócios que queiram nos ajudar. Não, o teu amor nos ensina a viver da forma simples, que só a humildade descortina no caminhar para a elevação, não aquilo que deixamos para trás no mundo da matéria, mas quantos nós ajudamos a subirem conosco a estrada na tua direção. Quantos, Senhor, encontraram esperança, porque nós vivemos, encontraram alento, alívio, porque demos, encontraram paz, porque nós pacificamos. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a compreender o poder do amor e com ele entendermos o caminho a seguir. Por isso, mais uma vez, nós vamos cantar, e se vamos te pedir, nós te pediremos que você nos ensine a servir. Escuta-nos, Senhor. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto
Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nesse momento já são mais de 1.500 pessoas que nos acompanham ao vivo na transmissão que já vinha acontecendo com os avisos que a Solange estava dando a respeito de nossas tarefas e que daqui para frente nos permitirá tratar do tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Então você que está me assistindo, você em casa, em qualquer lugar do Brasil, qualquer país do mundo, você pode cooperar com aquelas pessoas que estão nas suas listas, para quem você envia bom dia, boa tarde, boa noite, felicidade, enviando para ela o nosso link, o link da nossa TV. Porque essas pessoas não vão tomar o café da manhã que você pôs no post de bom dia. Elas vão receber aqui, vão ver aquele cafezinho saindo a fumacinha assim, né? Mas elas vão continuar tanto com fome, quanto sem nenhum conteúdo. Apenas o seu lembrete, ainda assim meio assim burocrático, rotineiro, porque você põe na sua lista o mesmo post e manda para os 200, 300 de uma vez só. Mas se você fizer isso com o link no qual está aí a nossa TV ao vivo, transmitindo um tema do Evangelho, um tema do Livro dos Espíritos, você está fornecendo aos seus contatos de verdade uma prova de amor, porque essa pessoa poderá assistir, e o que ela assistir, se ela quiser, porque a liberdade é dela, poderá ajudá-la na compreensão do que está acontecendo. Então, você é um multiplicador de uma coisa que vai transformar, muito mais do que aquela xicrinha de café, a alma, a inteligência, a compreensão das leis divinas dessas pessoas que estão na sua lista. Não deixe de mandar o bom dia, o boa tarde ou boa noite, mas faça com que eles também tenham acesso ao link onde eles vão encontrar não só bom dia, boa tarde, boa noite, mas vão encontrar condições de terem uma vida diferente, uma boa vida, no sentido daquilo que é útil, daquilo que é real, daquilo que vai esperar cada um de nós depois desta existência. Para o que geralmente nós não nos preparamos. Nós nascemos e pensamos que viver é comer, juntar dinheiro, procriar e fugir da morte. E quando não dá para fugir da morte, nós ficamos, e agora? Onde eu me escondo? Não adianta se esconder que ela vai me achar. E é só então que a maior parte vai pensar? O que vai ser de mim? Acabou de acontecer, faz 24 horas, um acidente nos Estados Unidos, em que um avião estava pousando e não se sabe, ainda vão averiguar as causas. Um helicóptero militar se choca contra o avião. O avião cai no rio. Você sabe qual a temperatura que está nos Estados Unidos, naquela região agora? Se alguém sobreviveu da queda, morreu congelado. Todos morreram. 64 pessoas no avião. E quem estava no avião? Boa parte. Atletas jovens que vinham vindo de um encontro de patinação. Seus professores que tinham ido também ensiná-los, aprender com os que estavam dando o curso. Campeões mundiais de atletas que estavam se esforçando para conseguir melhorar a sua performance e conseguir mais medalhas. Realizar proezas no gelo. E agora? É um fato. Como será que estão os espíritos? Como será que eles se encontram? Estão surpresos de repente com a situação? Ou estão desesperados porque de repente tudo acabou? Mas nós nunca trabalhamos com essa hipótese conosco. Essa hipótese acontece todos os dias com muitas pessoas. Às vezes próximas, às vezes distantes, às vezes que só a televisão nos fala, nos noticia. Mas e aqueles que você nem sabe? E que de verdade estão vivendo uma situação que nós já sabíamos que ia acontecer conosco. Que é de irmos embora.
Qual será a maior prova de amor? A da pessoa que leva você para farra, que leva você para restaurantes bons, a pessoa que leva você para se divertir, paga as suas contas e você fica feliz e amigão dela? Ou a pessoa que não te trata com essas mordomias, mas te ensina o que será necessário quando o teu corpo morrer, quando você for para o outro lado? Quem será que será mais importante naquele instante da morte? Quem ensinou você a ficar chafurdando no lodo da terra, se apegando às coisas do mundo, e não te deu nenhuma explicação, nenhuma formação, nenhuma dica de como você vai se encontrar do lado de lá? Ou alguém que não te mimou, que não fez de você um boneco, uma bonequinha, mas que explicou para você como seriam as coisas no momento decisivo de você passar de um lado para outro da vida. E você fala assim: ah, mas eu ia na igreja. E a igreja te ensinou o quê? A igreja te ensinou que ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E quem é que vai para o céu? Ah, quem ajuda a igreja. Quem dá o dinheiro que estão pedindo. Quem é puro, quem tem o coração bom, quem não mente, quem não cobiça o que é do outro, quem não tem inveja, quem não fala palavrão. Bom, se for assim, quem é que vai para o céu aqui? Levanta a mão. Hein? Levanta a mão. Quem é que vai para o paraíso? Ninguém. Se esse for o conceito da escolha divina, não vai ninguém para lá. E como que as pessoas entram nesses lugares e se deixam iludir com esse tipo de formalidades? A não ser aquelas pessoas, como Jesus dizia, que gostam das armadilhas de lobos, porque elas são lobos. Porém, quando acontece o que aconteceu nos Estados Unidos, o que acontece em outros lugares, diariamente, você só tem você. O que vai ser de você? Onde está o pastor, o padre, o palestrante? Onde estão seus pais, seus amigos que te poderiam ajudar? Não tem. E aí? Como será? Como que nós nos preparamos para um momento decisivo que nós sabemos que vamos ter que passar, desde quando nascemos? Mais cedo ou mais tarde, nós iremos embora. Agora, esse é um problema ainda mais grave para os comunistas, para os materialistas, porque eles não acreditam. Aliás, eles são contra a divindade, eles são contra a sobrevivência. Eles pregam apenas o que é palpável. Pergunte se eles estão preparados para ir embora, se eles estão preparados para deixar esta vida. O que espera cada um deles, depois de terem vivido nababescamente, egoisticamente, miseravelmente do ponto de vista espiritual, sem ter tido nenhum tipo de comportamento ético decente, rindo, ironizando a fé alheia? E quando chegar a vez deles, como estarão? E diferentemente das outras religiões, que param no cemitério, a doutrina espírita permite que aqueles que já passaram por isso voltem e nos contem, voltem e nos informem como é a situação deles, por que eles estão sofrendo daquela forma, o que eles fizeram na terra, enquanto estavam achando que viver era comer, engordar, procriar, juntar dinheiro e fugir da morte. Essa é a visão materialista. E é muito interessante quando esses materialistas começam a ficar doentes, eles começam a procurar Deus. Não acreditam nunca. Não tem fé robusta. Mas basta que comecem a ficar com febre, comecem a ficar com problemas físicos que a medicina não consegue debelar, nem o seu dinheiro consegue adquirir remédio, ou consegue curar, que aí então eles começam a apelar como se eles fossem muito crentes há muitos anos, imaginando que dá para fazer de conta, que dá para
improvisar numa relação que sempre foi negada. E que, do mesmo jeito que eles costumam fazer com as pessoas, que eles ludibriam, para depois dizer que não, nunca fizemos isso, como foi agora o Tedros Adhanom, o presidente da OMS, que com a cara de pau mais lavada do mundo veio dizer que a OMS nunca mandou afastar socialmente as pessoas durante a pandemia, nunca botou a máscara como uma prioridade, nunca exigiu que os países fizessem aquele negócio de botar groselha dentro das pessoas, nunca eles fizeram isso. Essa é a conduta nítida, típica. Aí ontem eu li um negócio engraçado, que a IA, né? Sabe o que é IA? A IA, né? IA, né? Inteligência artificial, que está em moda lá em muitos países desenvolvidos, eles não sabem que já chegou no Brasil a IA. Ia ter picanha, mas não tem. Ia ter cervejinha, mas não tem. Ia ter desconto de imposto de renda, mas não tem. Ia. É o governo dos mentirosos. Essa inteligência artificial no Brasil funciona assim, com as pessoas sem escrúpulo, seguidas por um monte de indivíduos que têm cérebro só para ter cabelo na cabeça. E que fizeram a mesma coisa, que mandaram fazer. À custa de dinheiro, o que se sustenta esses que estão iludindo o mundo e que agora estão desesperados. Agora, quando as coisas vão começar a aparecer, todos estes que são os fajutos, os mentirosos, os materialistas de Araque, que estavam querendo perverter a sociedade com as suas teorias alucinadas para gerar conflitos na humanidade, agora estão perdendo de lavada. E a OMS, segundo as notícias de hoje, está pedindo esmola, porque já não terá mais financiamento do país que mais dava dinheiro para eles fazerem as barbaridades. E isso vai acontecer em todas as áreas, no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, porque isso é um efeito dominó. O cara derruba a primeira peça, o resto vai caindo sozinho. Nós estamos vendo os estertores estrebuchantes destes que estão no poder à custa da fraude, do roubo eleitoral. Os mesmos que estiveram nos Estados Unidos, que também com a mesma fraude, roubo eleitoral, ficaram 4 anos e deixaram ficar lá para que o povo visse quem são eles. E agora aqui também o povo está vendo quem são eles. Ia ter proteção para as pessoas desvalidas, que elas teriam recursos para comprar remédios caríssimos. E cadê? Sumiu. Ia ter transparência nas contas públicas. E cadê? Ia. 100 anos de sigilo nas contas dos que estão roubando a nação, para que ninguém saiba. Essa é a inteligência artificial aqui do Brasil. Mas é bom que seja assim, é muito bom, porque essas pessoas que quiseram acompanhar a onda dos ignorantes, dos que não têm o raciocínio ativado, precisam sofrer para acordar. Precisam ficar sem recurso, precisam ver seus sonhos, suas cestas disso, cesta daquilo, cesta daquele outro, também serem cortadas, por terem acreditado, por terem vendido sua escolha pelo seu estômago, não pelo seu cérebro. Então este movimento de transformação social é um movimento de iluminação das consciências. E agora? Ontem foi feita a sabatina do futuro ministro da Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. E que na sabatina foi perguntado por
alguns deputados e senadores do Partido Democrata, que agora saiu do poder executivo. E quem estava perguntando? Bernie Sanders. Nós publicamos isso no Revelando que Ninguém Te Conta. Bernie Sanders era um dos que estava perguntando. E quem é Bernie Sanders? Porque Robert Kennedy está dizendo que ele vai colocar na justiça os laboratórios que fizeram o que fizeram. Ele está denunciando há anos que esta síndrome de autismo é produzida artificialmente por um monte de coisas que injetam nas crianças. E agora ele vai apurar isto com a força do Estado. E quem está contra ele? O senador Bernie Sanders, que recebeu das farmacêuticas, na sua campanha, $1.371.183 de doação para a campanha. E assim, entre outros, Elizabeth Warren, que recebeu $790.992 para a sua campanha. Desde quando que você vai ser honesto? Se aqueles que são os que matam as pessoas envenenadas financiam o indivíduo que tem a função de apurar se isso é verdade ou não. E que quando aparece alguém que diz, eu vou pôr o dedo na ferida, eu vou mostrar quem são vocês, todo mundo que é da panela, que se manteve à custa do dinheiro que essas farmacêuticas pagaram para eles e compraram-lhes, porque isso é uma prostituição, agora não querem que ele seja o ministro da saúde. Eles estão desesperados, eles estão caçando gente para tentar votar contra tudo que ele já disse. E ele falou, perguntaram a ele, você é contra o Big Mac, contra a comida que a gente gosta tanto aqui, esses enlatados? E ele diz, não sou contra. Eles podem continuar fazendo, o que eu quero é que quem vai comer saiba o que está comendo. Quando você leva lá para comprar a comidinha que o seu filho acha legal, que você saiba que você como pai é responsável por aquilo que ele vai engolir. Porque eles não dizem o que é. Eles só querem que você compre porque é gostoso. Então eles usam o palhaço, usam a festa, usam as cores, a alegria para fazer você envenenar as crianças. Porque as crianças não entendem nada. E querem entrar na farra. É isso que ele disse. Não, eu não estou contra esses fast food, pode continuar, não tem problema. Eu só quero que quem vai comer saiba o que está comendo. Esse é o medo. O medo não é ele fechar um Big Mac, um McDonald's, sei lá que raio de empresa é essa. O medo é que as pessoas descubram que o que eles fazem é venenoso. E elas mesmas, ao descobrirem isso, não queiram mais. E então você pergunta, por que não disseram isso? Se amavam as pessoas que eles alimentam, por que eles mesmos não fizeram essa escolha, que é uma escolha decente, uma escolha digna, de fornecer às pessoas que vão comer a comida deles, a informação do que se trata, para dar à pessoa a chance, porque ela tem que pagar, ela tem que comprar, não é de presente. Nós já mostramos aqui, e eu estou citando somente 2, mas tem mais, nós já mostramos aqui alguns vídeos feitos por engenheiros de alimento, aqui mesmo no Brasil. Eles vão na loja, dessa coisa que tem um M grandão assim, amarelo, sabe? Um M bem grande, que é exatamente aquilo. E eles compram. Não vamos falar de novo desse projeto, porque outro dia falei dele, o Felipe foi lá, comprou para fazer o teste, só que em vez dele fazer o teste, ele comeu a desgraça que ele tinha comprado. As lombrigas dele saindo pelas orelhas, assim, não deu jeito, ele foi lá e comeu. Mas os engenheiros de alimento,
Eles compram, e eu falei, compra o barato, não compra o caro não, compra o barato, porque aí você não vai ter raiva de perder muito dinheiro. Eles compram, do jeito que sai de lá, o que eles escolheram, a batata, o lanche, tudo, o combinho que eles têm lá, eles grampeiam, põem num armário trancado, numa gaveta trancada. E de vez em quando, uma semana depois, um mês depois, 3 meses depois, 1 ano depois, eles abrem para ver o que aconteceu com o lanche. E não aconteceu nada. O lanche está intocável. A única coisa que aconteceu é que o pão endureceu, ficou que nem um pau. Mas não tem mofo, não tem bactéria, não tem absolutamente nenhuma degradação de nada. E se você pegar aquele negócio e ainda quebrar a batata, que também está meio dura, você sente o cheiro ainda da batata. Nossa, que comida boa essa, não? Maravilha, olha, até sentir o perfume da batata. Vai ver o que tem lá dentro. Para não degradar, para passar 1 ano sem apodrecer, sem criar mofo. Todo mundo que é dona de casa, todas as pessoas que têm família, sabem que mesmo na geladeira, quando você faz uma comida, se você deixar o feijão na geladeira, dentro de um recipiente tampado, você, 1 semana depois, começa a sentir mau cheiro na geladeira. E você vai ver o feijão, que está azedo. E se deixar, ele cria mofo, começa a embolorar dentro do recipiente. Como é que você consegue entender como normal um lanche que fica 1 ano guardado, sem nenhum tipo de adicionamento que você tenha feito, e ele está íntegro? A carne não apodreceu, a salada continua lá. Imagina isso dentro de você, e você achar que é alimento. É o que ele vai, se Deus permitir, atacar. Porque essa é a doença que está fazendo as pessoas terem cânceres e muitas outras coisas. Tudo isso manipulado por quem diz que gosta de você. E esses que dizem que gostam de você são esses mesmos que, da inteligência artificial do Brasil, iam fazer você comer um monte de coisa, iam deixar você feliz, iam fazer você se sentir a criatura mais bem aquinhoada da terra, e você está ficando cada vez mais doente, mais pobre e enganado. Iam inclusive fiscalizar você, dona de casa, você, fazedor de coxinha para vender na porta da escola e ganhar uns troquinhos a mais, porque eles amam tanto você que eles querem de todo jeito enfiar a mão no seu bolso. Não basta o que já te roubam. Esse é o perfil do que está acabando, gente. Esse é o fim, é o estertor, é o moribundo, não querendo ir para a cova. Eles vão tentar fazer de tudo, mas a cova já está aberta, a terra está fresca, já fecharam o caixão, só falta botar lá e fechar a terra em cima, que é o que vai acontecer agora, no mundo todo, não é só nos Estados Unidos não, no mundo todo, e não é só a OMS, porque todos aqueles que agora são do Departamento de Justiça dos Estados Unidos vão lançar os nomes dos que estavam nas listas daqueles computadores de pedófilos, de depravados. Aqui no Brasil, notícia recente, vai estourar também um escândalo desse. Mataram um agiota, alguém que lavava dinheiro, e quando foram investigar a morte, encontraram em seus computadores, em seus laptops, toda a lista de gente que recebia propina deles, dos traficantes. Gente graúda, âncoras de televisão, jogadores de futebol, artistas, cantores, sem contar dos políticos, com nome, sobrenome, valor, local de depósito, tudo especificado.
parece que vão começar a suar bem abundantemente. E esses indivíduos que ainda estão aparecendo como sendo ídolos, ídolas, vão cair no descrédito e na vergonha de tudo que já fizeram. E os tolos que os seguiam, na vergonha de não terem nunca imaginado que essas pessoas santificadas pela mídia fossem capazes de fazer as maldades que fizeram, ou que ainda fazem. Esse é o panorama que está acabando no mundo inteiro. E há um outro panorama que está se implantando, que é o panorama que nós estamos trabalhando no Evangelho, e só a doutrina espírita nos explica ele com todas as letras. Não que ela seja mais pura, melhor do que as outras religiões, não, mas é que as outras religiões entraram no jogo, entraram para ficar vivendo segundo o mundo quer que ela viva. Ao invés de serem uma referência normal, moralizadora, uma referência segura, de princípios que eles dizem que defendem, na verdade abraçaram o capeta e estão dançando disfarçados de bonzinhos. Não me refiro à instituição, aquelas que têm o Cristo como núcleo, mas cada um que observar será capaz de perceber a incongruência entre o que Jesus disse e o que eles estão fazendo. A incongruência. E por que então a afluência tão grande de gente que quer grandeza? De gente que não é capaz de colocar na balança essas duas realidades? A humildade de Jesus, o desprendimento do Cristo, e a opulência, a maneira como vivem, não apenas no que escondem, mas no que demonstram. E por quê? Em todas as crenças vão encontrar pessoas interesseiras nesse sentido, que negam o conteúdo moralizador da crença que dizem para os outros e vivem não por essa crença, porque seria muito nobre se eles vivessem aquilo que acreditam, mas vivem de acordo com o mundo que espera deles o quê? A aparência, a beleza, o sucesso, o progresso. Alguns usam até a prosperidade como uma teoria que demonstraria que Deus está apoiando o indivíduo que está ficando rico, enquanto que o indivíduo que não consegue ir para frente, esse é o miserável, esse aí, a religião dele está errada. Entronizaram a religião do quê? A religião de Mamon, o culto da matéria. É esse o culto dos materialistas, o culto dos que são os que defendem esses princípios, que não preparam a alma para o que vem depois, e que gostam muito de parecer que gostam das pessoas apenas para tomar o que elas possuem, não para salvá-las da miséria. Por isso eles gostam de fabricar pobres, gostam de fabricar sofredores, porque aí eles acenam com umas migalhas e essas pessoas acreditam neles. A doutrina espírita é diferente disso tudo, não porque seja melhor, mas porque é o que o Cristo pediu que fosse. Se cada uma das religiões cristãs fosse o que Jesus pediu que fosse, não precisaríamos estar aqui falando sobre isso. Basta você olhar quantas igrejas de todas as denominações existem só na nossa cidade. E veja, a depredação moral que nós estamos vivendo, onde estão as pessoas que vão nelas? O que elas estão fazendo? Onde estão os princípios que escutam ou que leem? Estão vivendo de acordo com as necessidades e com base nas necessidades estão pervertendo os seus valores para acompanharem a onda, como se de verdade, se eles se igualassem, isso resolveria o problema deles. Não resolve o problema. Isso os torna iguais para irem para o mesmo lugar para onde todos virão.
Porque quando ele deveria ter resistido, dito, não vai ser assim, eu fecho essa porcaria aqui, vou fazer outra coisa, mas eu não vou fazer o que estão insinuando para eu fazer. Não, todo mundo está fazendo, por que eu não vou aproveitar? Eu vou começar assim, se der certo, muito bem, depois eu melhoro, depois eu volto para o meu padrão antigo. Papinho. Porque resistir, é nisso que está a virtude. Diz o livro dos Espíritos, que a virtude não é o indivíduo que já não tem tentação. Virtuoso é o indivíduo que resiste à tentação. A virtude é uma posição de força contra aquilo que é mais fácil, de força contra aquilo que é mais tentador, de força para resistir àquilo que é interessante. Por isso é que se coloca a virtude como uma ação vigorosa. A pessoa que já não é mais tentada, a pessoa que não se inclina mais para nada desse mundo mesquinho, atrasado, essa pessoa não tem virtudes, ela não está lutando mais, ela já é. Ela já se purificou naquela área, ela não tem que resistir. Já contei aqui o caso do filósofo Sócrates, na Grécia Antiga, que era visto de vez em quando passeando pela Ágora. A Ágora era o mercado de Atenas, onde todas as bugigangas estão expostas. E os seus discípulos às vezes iam com ele, e ele andava e olhava, passeava, até que um dia alguém parou e perguntou: o senhor é o sábio Sócrates? Não, eu sou o amigo da sabedoria, filosofos, amigo do saber. Mas sendo amigo do saber, o que o senhor vem fazer aqui no mercado todo dia? Ou de 2 vezes por semana? Disse, não, eu venho aqui para eu ver como eu sou feliz sem precisar de nada disso que vocês têm aqui. Eu venho aqui exatamente para me sentir comprazido de não ter tentação nenhuma que venha tirar o meu sossego. Eu exercito isto comigo vindo aqui. É a mesma coisa que você nos tempos modernos faria se fosse a um shopping bem bonito e andasse vendo as vitrines, sendo a venda da vitrine e não tivesse nenhuma cosquinha para comprar uma sandalinha, para comprar um brinco novo, ou uma blusinha diferente que agora está bonita, está na moda, está na televisão. E você fala assim, não preciso disso. Não, mas está na promoção. Alguém fala, olha, está na promoção. Não, mas eu não gosto da promoção. Então o que você veio fazer aqui? Eu vim justamente ser tentado para dizer que eu não quero, que eu não vou comprar. Esse indivíduo, ele não tem que temer nenhuma promoção. Vocês já viram que tudo que eles fazem é uma arapuca para pegar o indivíduo. Que até se ele encontrar um IPTU na rua, que ainda não venceu o prazo para pagar com desconto, ele paga, mesmo que não seja dele, para ele não perder o desconto. Não, está ainda no desconto, vai vencer daqui 2 dias, vou pagar, mas não é seu, mas está no desconto. É o que o indivíduo vai fazer nessas lojas. Então você percebe como a arapuca é bem iluminada, brilhante, sedutora, não sei o quê. A gente vai às vezes no shopping para comprar alguma coisa na papelaria, a gente entra por uma entrada que nós paramos de usar. Porque a gente entra na entrada assim, no Iguatemi aqui em Campinas, a entrada do banco, do beijo de bate de latte que tem ali, na esquina tem uma loja de uma perfumaria, e tem umas mocinhas que ai, vem cá, um presente para você, um presente para você, não quero, a gente passa assim batido, mudamos até a entrada para não ter que ficar fugindo desse povo que quer me dar um presente. Se você falar assim, é 50 conto, pode dar aqui. Não, é um presente, o presente para catar você, para ali, pronto, não sai mais da loja. A não ser que dê um soco no vendedor e vai embora, fugindo, correndo, porque é muito chato. Eles querem pegar você de todo jeito. É que nem quando você está sentado ali, e também nesses lugares tem acontecido isso, você está sentado, está comendo a sua coxinha, tomando o seu cafezinho, aí vem uma pessoa e fala assim, posso orar por você? Quem já viu isso? Levanta a mão em algum lugar. Tá vendo? Isso é uma praga. Posso orar por você? Bom, que mal tem uma oração, né? Que mal? Aí você fala assim,
pode orar. Aí o cara senta e começa a falar, porque na Bíblia, blá, 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 você tá com a coxinha assim. Blá, 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 você pensa que ele vai fazer uma prece. O Raul outro dia falou para ele, eu falei que podia rezar, eu pensei que ele fosse rezar na casa dele, pegar meu nome, levar. Não, ele sentou lá e começou a blá, 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 falou, peraí, eu estou almoçando. Eu não quero essa reza não. Deixa eu almoçar sossegado. E por que ele? Ele oferece uma oração, né? A pessoa, poxa, tem alguém que vai rezar por mim? Ele não quer rezar por você, ele quer converter você na religião dele. Então, a primeira vez que fizeram isso, eu falei, muito obrigado, eu já estou rezado. Já estou rezado, não preciso não, obrigado. Reza para mim onde você quiser, eu rezo por você também onde você quiser. Porque de verdade eles não estão querendo o seu bem, eles estão querendo vender o peixe deles, seja o perfuminho, seja aquele desconto que eles te dão, back não sei o quê, cashback. É a moda, né? Cashback. Você compra, o negócio tem 300 conto, você paga os 300 conto e o cara diz assim, se o senhor voltar em 30 dias, o senhor tem 50 reais de desconto. Quer dizer, desgraçado, você está me cobrando 50 reais agora para eu voltar daqui a 30 dias para pegar o que é meu, só se eu comprar de novo? Cashback, o dinheiro de volta. E a pessoa pensa que eles são bonzinhos, santos, eles vão para o paraíso, onde há fogo e ranger de dentes. Quer dizer, você pensa que algum comerciante te dá alguma coisa? Ele te deu os 50 reais. Eu falei para o cara, compramos lá um negócio. Você tá, então se eu vier em 30 dias, eu tenho 50 reais de desconto do que eu for comprar? Sim. Então quer dizer que você está me cobrando 50 agora, no dinheiro, que esse negócio devia custar 250, você está me cobrando 300, para daqui a 30 dias eu voltar aqui e pegar o que é meu, se eu gastar de novo, é isso? Ficou com a cara amarela assim. Mais ou menos. Né? Então, é legal isso, né? Você é enganado achando que estão te ajudando para você voltar para lá, resgatar o que é seu, se você comprar de novo. Passa lá no dia seguinte e fala assim, escuta, eu vim buscar meu 50 aqui que você cobrou a mais, dá ele para mim? Que eu preciso tomar um lanche aqui, que esqueci dinheiro em casa. Não, você não tem que... Não, o senhor já pagou, esse dinheiro não é seu, é nosso, o senhor só vai ter 50 se o senhor vier de novo comprar alguma coisa. Então você fica vendo como eles ficam inventando armadilhas, arapucas, para você achar que está sendo beneficiado quando não está. Esse é um mundo mesquinho, que não é capaz de te fazer nada para você ficar bem. Que quer envenenar você para você gastar dinheiro na farmácia. Para que os laboratórios tenham que vender. E então eles cooptam médicos e outros tipos de profissionais da saúde e levam lá aquelas malas pretas. Quem já foi em consultório médico sabe que às vezes chega um urubu com uma massa preta, uma valisa preta de terno, e ele passa na frente de todo mundo para falar com o doutor. Vai deixar umas amostras grátis para o médico começar a usar aquilo nos pacientes dele. Porque o paciente que usar aquilo vai dar a esse médico cashback. E a farmacêutica que vai financiar isso, vai levar ele para viajar, fazer congresso ele com a família, pagar hotéis de luxo nesses lugares, para ele continuar sendo o quê? Uma prostituta do laboratório. E os seus pacientes que se danem. Se aquilo é bom, se aquilo não é bom, o problema é do paciente, eu estou garantindo o meu. Nós estamos falando dessas coisas que são chocantes, mas que são a verdade, para que nós não fiquemos achando que, ai meu Deus, o mundo é tão bom, e a gente fica rezando e nada de bom me acontece. Deus é mau então? Não, que isso? Todas as nossas ilusões vão cair por terra. Acabaram de noticiar nos Estados Unidos que descobriram o paradeiro de 80 mil crianças que tinham desaparecido entre as 300 mil que já tinham sido detectadas, sumidas. Desses que invadiram, graças ao governo comunista que estava lá, as fronteiras, desapareceram. Sabe o que é resgatar 80 mil crianças desaparecidas, que eram usadas para tráfico de órgãos, para a produção de adrenocromo,
que é um estimulante com base na adrenalina de uma criança submetida à tortura, e depois o seu sangue retirado e processado para fornecer àqueles que podem pagar por um adrenocromo desses a sensação de jovialidade, de longa vida, que a elite paga a esses atores, atrizes, políticos, todos esses poderosos. Para fazer 1 litro de adrenocromo, os que estudam isso informam que é preciso torturar 800 crianças para tirar o sangue delas depois. E alguns vão dizer assim, não, teoria da conspiração. Não, não é não. Todas as teorias que eles disseram que era da conspiração, agora estão confirmadas como verdades. E elas vão continuar se confirmando, porque aqueles que estavam fingindo, que estavam dizendo que não era verdade, os fact-checks, os checadores de fatos, que obrigaram o Facebook, YouTube, a ter pessoas terceirizadas para fazer isso, que na verdade eram apenas pagas para colocar uma dúvida na consciência dos outros, quando de verdade era verdade, eles queriam que fosse mentira, e aparecia lá, os checadores de fatos checaram isso, não é verdade, mentira, mentira. O Zuckerberg veio agora, por medo de sentar na cadeira elétrica, que é para onde ele vai, daqui a um tempo, dizer que não vamos mais fazer isso. Agora vamos colocar notas da comunidade que representa a verdade, não os checadores de fatos, a serviço de alguém que quisesse dar para eles o dinheiro, para eles negarem tudo. Esse é o mundo do materialismo, que muitos abraçaram, inclusive muitos daqueles que estão aqui assistindo o nosso encontro, porque tem negócios, porque tem contas a pagar, porque querem dar uma boa situação para sua família, e que de verdade fizeram de conta que não estavam vendo, e foram apoiar esse tipo de gente, na hora em que eles estavam se candidatando, mas que vão sofrer as consequências das suas escolhas. Não como uma ameaça, nós não estamos ameaçando, não, nós estamos contando como funciona a lei do universo, é assim. O Cristo falou sobre isso, que cada um recolhe o que plantou, e é individual essa colheita, cada um vai ter a sua, por aquilo que fez, por aqueles que induziam a fazer, e que agora estão tendo que enfrentar as consequências. Nós estamos entrando então numa outra época. Alguns ainda não notaram isso, estão lutando para ficar com o pé na canoa que está afundando, e vão afundar com ela. Mas existe a outra, que vem desde o tempo do Cristo e antes, com todos os que vieram para erguer o moral da humanidade, falar dos valores principais, que todos os nossos ancestrais, quando fomos bem modelados, bem orientados, nos ensinaram. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, vocês que me assistem, nunca foram ensinados a ser malandros, bandidos, larápios, ladrões, drogados. Aprenderam isso depois de ficarem adultos. E muitos têm consciência culpada porque estão fazendo algo que seus pais não ensinaram. Esta corrupção muitas vezes não veio do berço, veio do mundo que a pessoa abraçou porque quis. Mas os princípios moralizadores que ergueram a humanidade a um caminho luminoso, sequestrados por esses materialistas que achavam que iam ser donos do mundo e fazer o mundo a sua imagem e semelhança, estas realidades vão voltar a valer. A bondade, a honradez, a nobreza, o respeito, elas estão voltando à normalidade da convivência humana. Já vários países abandonaram a Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos, o Quênia, a última notícia que eu tive é a Índia abandonando.
esse complô comunistoide que escravizou a humanidade por 2, 3 anos seguidos, servindo de respaldo médico para que as autoridades tivessem como fazer as pessoas serem obrigadas a agir contra elas mesmas. E isto vai ser um castelo de cartas que vai caindo, um depois do outro. Porque de verdade, essa realidade vai se impor por si mesma, porque tudo se desgasta. Havia um post que eu também publiquei dizendo assim: desde a criação do mundo até o ano de 2020, se não me engano, haviam 2 gêneros, masculino e feminino. De 2020 a 2023 ou 24, surgiram 72 gêneros. 72, imagina isso. Entre o masculino e o feminino inventaram 72 variantes. E agora em 2025, voltaram para 2 gêneros. E todo mundo que embarcou nessa fantasia de gente alucinada, bêbada, drogada, vai ter que conviver agora. O que vai fazer é isso aí, Felipe, obrigado. Número de gêneros: 4004 antes de Cristo até 2020 depois de Cristo eram 2 gêneros. De 2021 a 2024 foram 73 gêneros que eles inventaram. E agora, 2025, voltamos para os 2 gêneros. Você acha normal que de 3 anos você tenha de 2 gêneros 73 gêneros diferentes? Ou seja, inventaram 71 gêneros diferentes para confundir a cabeça das pessoas, inclusive nas escolas, fazendo criança acreditar que pode ser menino, menina, cachorro, gato, papagaio, pavão, qualquer um, pode ser o que quiser. Sabe o que está acontecendo agora? As empresas não estão mais contratando jovens woke. Esses jovens alegrinhos, que pintam cabelo de cor de rosa, que pintam unha, que faziam parte dessa imposição coletiva e insana, de que você tinha que inserir a inclusão, sabe essa palavra fajuta que eles inventaram, os comunistas são bons em inventar coisas que não prestam, a inclusividade, o respeito à minoria, que eles querem transformar em maioria, a força. Agora as empresas não contratam mais. Porque esses indivíduos, esses todes, sabe os todes? Todos, são analfabetos funcionais, se não totais. São criaturas mimizentas, são mimadas, só querem ter direitos, não querem ter responsabilidades. E obviamente não são bons profissionais, porque não enfrentam as coisas como devem ser, querem favores, querem privilégios, porque é um filho mimado, o filho único que a mãe carrega no colo até os seus 40 anos, não põe nunca para trabalhar, nunca põe na rua, vai viver, vai se virar a sua vida. Não, meu filhinho, mamãe fez o papinha para você. E aí aparece 2 velhinhos assim, arcados, empurrando um carrinho de criança com um filhão de 40 anos sentado lá no carrinho no supermercado. Eles não vão ter emprego, graças a Deus. Porque se deixaram engambelar, se deixaram levar por essas fajutices, e os pais também. E agora, perderam a mamata. Acharam que essa seria a nova ordem mundial. Não. Tem um outro post interessante que eu publiquei hoje, que tem a ver com toda essa ordem mundial maluca, que aparece um desenho. Ô Felipe, acho que eu vou mandar, vê se tem aí um desenho do He-Man, um He-Man que está com espadona assim. Achou? Publica aí. Republica, né? Porque eu já publiquei. Dá uma olhadinha nisso, que é do nosso dia a dia, ó. Põe aí, dá uma olhada. Olha lá. 7 doses de reforço da picadinha.
o fortão, bonitão, bombadão. Aí caiu ali, pequeno infarto do miocárdio. Aí ele levanta e fala assim: maldita mudança climática. Maldita mudança climática. Eles querem que você acredite que estas coisas que acontecem diariamente, com criança inclusive, dormindo e morre, foi a mudança climática. A chuva de ontem, sabe aquela chuva que deu onde trovão? Trovão faz aquele barulho, o barulho vem, bate no coração, destrambelha o coração, na hora de bater ele apanha, e aí a criança tem um infarto e morre. E ainda tem gente que defende que isso é verdade, que isso é possível. Então, a visão que daqui para frente vai ser retomada é essa da normalidade, que nós todos fomos criados, em que nós todos encontramos princípios que valiam, em que você sabia o que era justiça, sabia o que era o errado. Não aquilo que fizeram, a mulher foi condenada, foi presa de novo, tiraram a prisão domiciliar daquela mulher que foi presa porque estava rezando no dia lá da invasão fajuta que disseram que existiu, e mandaram ela de volta para o presídio com 14 anos de cadeia. 14 anos. Com a Bíblia na mão, uma crente pobrezinha, que estava em casa liberada por causa da tornozeleira. E eles, esses mesmos, estão, os caras que vieram de avião, deportados, estavam com algema. Uma algema. Desceram assim. Nossa, feliz que eles ainda estão vivos. Porque foram para o país ilegalmente, entraram no país, roubaram, estupraram, mataram, fizeram um monte de coisa errada. E aí quando vem de volta, vem eles, porque eles estão algemados. E ninguém fala nada dos que ficaram 2 anos presos, sem direito nenhum. Brasileiros mesmo. E a pessoa assiste a televisão, os debates intermináveis, se devia ou não devia ter, não sei o que, não sei o que, não sei o que, se devia, estava certo, algemar ou devia ter desalgemado, como se eles fossem os santos injustiçados. Não é porque é brasileiro não, brasileiro decente não vai embora, não entra clandestinamente num país. Brasileiro que quer ter chance de viver num outro país, é muito nobre que faça, mas que o faça decentemente. E depois que está lá clandestinamente ou decentemente, o que ele passa a ser? Ele passa a ser um cidadão que deve honrar os princípios daquela nação para onde ele foi. E quando ele se comporta como se comportaram boa parte destes, o que acontece? Eles denigrem não só eles mesmos, mas eles denigrem aqueles que estão aqui, esperando que eles dessem bom exemplo de princípios. Ainda tem sorte de não serem executados, ainda de serem devolvidos. Esse mesmo grupo que está aí, protegendo essas pessoas que não merecem esse tipo de proteção, acobertou um assassino da Itália que estava aqui, Cesare Battisti, por vários anos, como se ele fosse o perseguido, depois de ter sido um terrorista assassino lá na Itália. E foi só o outro presidente que assumiu, que mandou prender e devolveu para a Itália, o bandido, não o herói. Essa é a nova etapa, essa é a nova transformação, é o retorno àquilo que sempre foi e sempre valeu, os princípios que nós aprendemos. E é por esse motivo que essa gente odeia o Cristo. Ela odeia a religiosidade, porque a religiosidade faz você ter um padrão moral. E eles não querem. Eles querem que você faça qualquer coisa. E eles te apoiam. Veja as pessoas que eles levam para dar programa de televisão, para eles falarem, espaço para eles mostrarem quem eles são. Se você conseguir ver 5 minutos de um desses programas em que eles filmam a casa 24 horas e você não vomitar, você vê que tipo de gente que eles querem promover. E eu digo a você, puxa vida, você assiste esse negócio, você está mal, hein? Porque você acha que isso é normal? Você vive assim na sua casa? É isso que você faz na sua família? É esse o exemplo que você dá para os seus filhos? Se é isso que você assiste, cuidado. Você está bem pior do que você pensa.
Porém, não será de religiosidade, não será de entrar em igreja que essa estrutura vai mudar. Não será pelo religioso, formal, ritualístico, tradicional, que o mundo será reconstruído. Sabe por quê? Porque esse padrão religioso ajudou o mundo a afundar. Talvez vocês não saibam, na época em que o Brasil tinha escravidão, a igreja recebia 5% de cada venda de escravo para ela. A igreja católica. E do púlpito diziam aos fazendeiros e ao povo que o negro não tinha alma, que ele podia ser escravizado porque ele era tão ruim quanto um jumento, uma égua. E por que os padres falavam isso? Porque entrava para cada venda, cada negócio de escravos, 5% era para a igreja. Que negócio, hein? Poxa! Você se alia ao capeta para escravizar seu irmão, e depois do púlpito você defende que aquele não é seu irmão, é um animal. Para não ficar sem o dinheiro. É por esse motivo que não se trata de uma religião que vai mudar a terra, não. É de uma conduta. E essa conduta muitas vezes está acobertada negativamente por um padrão religioso que a pessoa pensa que foi lá, ajoelhou, rezou, tomou passe, uma vez por semana ela pode continuar tão podre como sempre, sem mudar nada, porque ela está fazendo a parte dela, e que Deus vai lhe devolver. Não, não será isso não. A mudança que vai imperar na humanidade é a mudança essencial, a mudança da verdade. Não quer dizer que nós teremos que ser puros e angelicais de hoje para amanhã. Não, mas quer dizer que aqueles que não quiserem mudar o que são para melhor, não poderão ficar aqui. Aqueles que apenas fingem que são bonzinhos, e tem muitos assim nas religiões de todos os tipos, não poderão ficar aqui. Porque eles vão arrumar um jeito de tentar perverter a verdade de novo, para eles levarem vantagem. E não vai haver de novo uma segunda chance. Todos os indivíduos que vieram implementar um mundo melhor no mundo até agora foram assassinados por esses materialistas de todos os tempos. Porque eles sempre acharam que matando a pessoa, eles matam a ameaça ao seu padrão de vida, que eles querem manter. O sinédrio do tempo de Jesus era essa estrutura de hoje. E o que eles fizeram com o Cristo foi a mesma coisa que aqui se faz com qualquer pessoa que queira mudar as estruturas. É a facada, é o tiro na orelha, é o tiro lá no outro presidente da Romênia, que também é a favor das mudanças, em que eles tentam assassinar. É sempre assim. Os que não concordam com eles, aqui está cheio de gente que já foi para o cemitério, e inexplicavelmente ninguém encontra a caixa preta do avião que caiu, ninguém encontra as testemunhas para continuar prestando depoimento. O louco da faca, o que deu a facada, e que o Supremo protegeu e protege até hoje, não deixa ninguém apurar, não deixa ninguém abrir o celular dele para descobrir com quem que ele falou. Por que motivo? Ele é santo? Ele ficou hospedado, acho que 2, 3 dias, num pensionato, na cidade, onde ele perpetrou o crime. Sabe o que aconteceu com a dona da pensão? Morreu. Morreu. Logo depois que ele foi preso. Nossa, coitadinha. Sabe o que aconteceu com as 9 testemunhas do caso Celso Daniel? 9. Morreu. Morreram. Sabe o que aconteceu com o legista? Morreu. As testemunhas de outros casos críticos morreram. O Eduardo Campos morreu. Teori Zavascki, ministro do Supremo, foi assassinado. Porque tinha descoberto todo esse esquema, inclusive dos próprios colegas. E estão dizendo por aí que ele deixou um dossiê com todas as provas de quem foi que fez o quê. E que esse dossiê está lá no outro continente.
Nós estamos então entrando na era da luz. Para isso a gente tem que decidir se a gente quer ser luminoso ou não. Não é que a gente vai ser isento de errar, que a gente vai ser uma criatura que tenha que ser perfeita de hoje para amanhã, como eu disse, mas é que você tem que decidir quem você quer ser. Já não dá mais para você querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque você será sempre do outro lado. Não será sincero, não será verdadeiro com você mesmo. E é nesse sentido que nesse livro Contos de Apólogos, nós temos um capítulo cujo título é A Escolha do Senhor. A Escolha do Senhor. Capítulo 34. Conta-se que alguns apóstolos do bem tanto se elevaram em virtude que pela extrema sublimação de suas almas conseguiram atingir aquela passagem, aquele limiar, aquele vestíbulo do santuário resplandecente do Cristo. Estavam no ambiente próximo da morada do Senhor. Eles iriam voltar ao mundo, eles renasceriam na terra, no prosseguimento da obra de amor em que eles haviam se entrosado. Porém, convocados pelos poderes angélicos, poderiam excursionar, poderiam passear felizes pelas vizinhanças do lar divino, onde Jesus se encontrava. Já tinham tido mérito suficiente para estarem lá, na vizinhança do Divino Mestre. Bem-aventurados pela glória e pela bondade, constituíam provisoriamente no céu toda uma assembleia de beleza e de sabedoria. Eram espíritos elevados. Missionários ocidentais apresentavam os seus símbolos das suas diversas religiões, imponentes, lembrando as instituições religiosas a que eles haviam pertencido. Enquanto os santos do Oriente exibiam túnicas liriais, veneráveis sacerdotes das igrejas católicas e protestantes confundiam-se com os patriarcas judeus e budistas. Admiráveis seguidores de Confúcio e insignes devotos de Maomé entendiam-se uns com os outros, muito acima das interpretações humanas, tendentes à discórdia. Eles haviam alcançado, enfim, a suprema união na esfera dos princípios. Eles defendiam os mesmos valores, os mesmos princípios. Não eram inimigos entre si, apesar de terem pertencido a denominações religiosas diferentes. Cada um se apresentava com a mensagem simbólica dos templos que eles haviam representado, na sua estrutura física, na sua vestimenta. Anéis, cruzes, báculos, auréolas, colares, medalhas e outras insígnias preciosas destacavam-se do linho e da púrpura, da seda e do ouro, faiscando ao sol em que se banhavam. Não usavam isso por vaidade, apenas se identificavam oriundos que eram daqueles núcleos religiosos com essas aparências. Entretanto, um deles destoava do brilhante conjunto. Estava um homem ali, um antigo servidor do deserto, que não havia se filiado a igreja alguma. Ibrahim al-Mandeb fora apenas devotado irmão dos infelizes que vagueavam nas planícies arenosas da Arábia. Não possuía qualquer sinal que o recomendasse ao respeito e à consideração. Trazia os pés descalços, em verdadeira chaga e pó. Na veste rota, mostrava as manchas sanguinolentas das crianças feridas que ele havia aconchegado de encontro ao peito. As mãos magras e ossudas pareciam forradas em couro de camelo, de tão calejadas que estavam no rude trabalho da assistência aos viajantes perdidos.
os cabelos grisalhos e imundos, falavam de longas peregrinações sob a tempestade, e o rosto enrugado e rijo era a pesada moldura de 2 olhos belos e lúcidos, porém encovados e tristes, guardando as pavorosas visões das dores alheias que ele havia socorrido, abnegado e atento. Isolado do festim dos outros, o ancião notou, Ibrahim al-Mandeb notou, que 2 anjos examinavam a assembleia, fazendo anotações num pergaminho celestial. Depois de analisarem todos os que estavam ali, um por um, aproximaram-se dele e estranharam-lhe a estranha presença, diferente dos demais. E então um destes anjos lhe pergunta: meu amigo, a que igreja você pertenceu na terra? E o forasteiro com humildade perguntou: mas para que você quer saber? Por que você pergunta? E o anjo lhe responde: o Senhor Jesus deseja entender-se com um dos visitantes do lar divino, e nós estamos relacionando por ordem os nomes daqueles que mais profundamente amaram Jesus no mundo. E então o anônimo beduíno lhes responde: ah, se é isso, não se preocupem então comigo. Nunca pude me consagrar ao culto do Senhor e sinceramente eu não sei porque eu fui trazido até aqui, quando eu não posso ter lugar entre os eleitos da fé. Nunca tive fé, nunca fui de igreja. E então o anjo lhe pergunta: o que você fez entre os homens? E ele disse: que o Senhor me perdoe a ingratidão e a dureza, disse o velhinho, mas o sofrimento de meus irmãos não me deu a oportunidade de pensar no Cristo. Nunca pude refletir na sublimidade do paraíso, porque o deserto estava cheio de aflição e de lágrimas. Vendo que o estranho peregrino começara a chorar, o anjo, que estava silencioso, opinou compreensivo: em verdade, meu irmão, não podemos situar você na relação dos que amaram o benfeitor eterno, o Cristo, mas colocaremos teu nome no pergaminho, como alguém que amou imensamente os seus semelhantes. O ancião, então, mergulhando a cabeça nas mãos ossudas, soluçou reconhecido, enquanto os companheiros presentes comentavam o estranho procedimento daquele que fizera bem sem se lembrar sequer da existência de Deus. Vão os anjos lá para dentro. Porém, depois de longos minutos de espera, vasto grupo de mensageiros divinos penetrou o átrio engalanado de flores, em cânticos de júbilo, trazendo uma larga faixa com um nome escrito em letras de luz. Lá estava, era o nome do velho Ibrahim al-Mandeb. Pretendia o Senhor conversar com ele. Esse é o critério da nova terra. Não que sejam maus os que vivem nas religiões, mas que são melhores aqueles que vivem o amor ao próximo. Não importa se não acreditam em nada, porque é do sentimento que a nova terra vai depender, é da compaixão, é da alegria de servir, não de você ter feito isso porque o pastor mandou, o padre mandou, o dialogador falou, o palestrante indicou. Não, é porque você sentiu seu coração palpitar em favor de alguém, não para agradar a sua igreja, não para ser homenageado nos comentários, não para que você pudesse envaidecer-se de estar sendo um bom fiel. Não, é você não saber que está sendo bom,
Porque a terra será o lugar, não daqueles que querem ser bons sem nunca ser, ou que só querem parecer. A terra será o lugar daqueles que são bons sem querer, que não sabem que são, que fazem com uma naturalidade, como quando você respira sem saber que está respirando, que pisca sem saber que está piscando, de uma forma que você entende aquilo que Jesus disse: amar o próximo como você mesmo, fazer por ele o que gostaria que ele fizesse por você. Estes que têm esta alma assim, sensível, fazem parte da nova humanidade. Não só porque são crianças, quando não são mesmo, essas crianças malévolas que vieram ao mundo apenas como uma última chance. Não porque são desses chamados de índigos, cristais e outras bobagens, mas são aqueles que, fazendo parte da nova geração, como diz a Gênese de Kardec, no capítulo 18, último capítulo do livro, eles são espíritos que são espiritualizados. Não que são espíritas, são espiritualizados, acreditam na sobrevivência da alma e fazem o bem por amor ao próximo, não por interesse. E é disto que a humanidade está agora, sendo povoada, sendo convocada, e que todos nós, com todos os erros que já tivemos, e nós não somos puros, não somos santos, ainda estamos tendo a chance de, nos dias que temos para viver fisicamente, refazermos nosso modo de sentir, de pensar, de consertar os erros cometidos, de nos arrependermos, porque é para isso que o mundo de prova e expiação se encaminha para o mundo de regeneração, como está no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. O mundo de regeneração é o mundo onde as almas que se arrependem podem encontrar o descanso das lutas que tiveram e terminar de se purificar naquele nível. É necessário arrependimento. E esse arrependimento não pode ser só quando tudo estiver caindo, porque aí não será arrependimento, será medo. É necessário que a gente se olhe e diga: puxa, eu sou mesquinho, eu tenho inveja, eu não gosto das pessoas que me contrariam, não sou capaz de ouvir uma opinião contrária à minha, eu tenho defeitos que eu sempre escondi de mim e dos outros. Puxa, eu tenho que melhorar isso, eu não quero mais ser assim. E entre você querer melhorar isso, está o seu esforço. E aqueles que se esforçam, aqueles que realmente demonstram isso, sem mostrar para ninguém o que estão fazendo, são identificados pelo universo como alguém que está vibrando de uma outra maneira. Porque nós todos estamos emitindo frequências. Do mesmo modo que a minha voz está chegando no ouvido de vocês por causa da frequência, e a alteração de tonalidade entre o grave e o agudo modifica a frequência, e uma mesma palavra com frequência diferente induz você a pensar de um outro jeito diferente. Basta você mudar o tom. Alguém conta uma coisa para você e pergunta: você acredita em mim? E você responde: acredito. Mas ao invés de você falar assim, você fala assim: ah, acredito. É a mesma palavra. E justamente uma confirma e a outra ironiza. Porque a frequência é outra. A sua expressão facial é outra. E a mensagem que você está passando é outra. Então, o que nós estamos vivenciando nesse momento da Terra é justamente o acerto das nossas frequências. Aquilo que você pulsa produz em volta de você uma vibração que se comunica às pessoas à sua volta. E você recebe das pessoas a vibração delas. Quando nós estamos em frequências semelhantes, essas vibrações se somam. E a sua reverberação
produzida pela pessoa que está vibrando se torna vibração para alimentar a vibração da outra pessoa. Então existe uma simpatia, simpatos. Patos é emoção em grego, é aquela coisa de não ser indiferente, alguma coisa que faz você ter uma descoberta espiritual, que pode ser no bem ou pode ser no mal. Quando é no bem é simpatos, quando é no mal é antipatos. Antipatia, simpatia. E quando não é nenhuma nem outra, que você fica lá parecendo um verme dormindo, é apatos, é apatia. Você não quer fazer nada, está parado lá, não quer que ninguém te acorde, ninguém te amole, você não sai disso. Essa é a frequência. E o mundo está deixando a frequência velha e indo para uma frequência melhor. E esta frequência melhor vai exigir que as pessoas admitam-se também vibrarem na mesma frequência renovada. E os que não aceitarem fazer isso, não ficam aqui. Estão sofrendo o impacto negativo dessa nova estrutura vibratória. Talvez vocês não saibam, mas o eixo da Terra está mudando radicalmente. Os nossos referenciais norte e sul magnéticos estão mudando muito aceleradamente. Talvez não saibam também que o eixo, que o núcleo da Terra está mudando de velocidade. A ciência já constatou, está informando a todos que o centro da Terra está girando mais devagar. Quando há um giro mais devagar, o núcleo da Terra é aquele que faz com que o nosso campo eletromagnético de defesa se apresente. Toda vez que você tem um ímã girando em atrito, ele produz um campo elétrico. Por isso que se chama eletromagnetismo. A eletricidade produz magnetismo. E o magnetismo produz eletricidade. Pegue uma bússola na sua casa, coloque o seu relógio elétrico, o seu relógio eletrônico perto da bússola e você vai ver a bússola mudar de posição. Porque aqui dentro tem uma bateria pequenininha que produz campo magnético. E se você tem um campo magnético perto da agulha de uma bússola, essa agulha é sensível. E ela vai ou aproximar do seu relógio ou ela vai repelir. Vai ser repelida pelo campo magnético do relógio, vai mudar de posição. Então, o que acontece para essa luz chegar até nós? Existe um movimento gigantesco de uma turbina, que é o quê? É um negócio que gira, propulsado pela passagem da água em velocidade, e ela é um conjunto de bobinas, que são capas de cobre enroladas, e que passam por ímãs potentes. E quando isso acontece, só de passar pelo ímã, os átomos, os elétrons de cobre que estão lá começam a circular dentro do fio, produz circuito elétrico, induzido pelo ímã. Existem inúmeros experimentos de escola, de ginásio, em que fazem você acender uma lampadinha, colocando um pequeno aro de cobre descascadinho, e embaixo um ímã, para ele girar. Ele começa a girar, ele girando, ele induz corrente elétrica, e a corrente elétrica acende a lâmpada. O nosso núcleo da Terra é isso, exatamente isso. É um núcleo ferroso, de ferro-níquel sólido, e ele está envolto por um manto líquido de ferro derretido também, ferro-níquel. E quando ele gira, ele atrita com esse manto líquido e produz magnetismo, que é justamente o que defende a humanidade, que defende a vida física das partículas solares, das partículas cósmicas que são carregadas eletronicamente e que poderiam destruir a vida. Por que é que o micro-ondas esquenta a comida e não esquenta a panela? Porque as nossas moléculas, ou as moléculas do alimento que possuem água, são agitadas pelas ondas, que são ondas eletromagnéticas do micro-ondas. Quando você desmonta um micro-ondas, você tem dois ímãs enormes, grandes, que vão induzir essa estrutura de ondas em volta da comida. E ela esquenta. Então, quando você vai pôr o micro-ondas para funcionar, todo mundo aconselha que você fique um pouco longe do micro-ondas, para ele não cozinhar teu zóio lá, né?
Você fica, será que já está cozinhado? Será que a comida já está borbulhando? Você fica com a carona ali, apesar de ter aquela telinha do micro-ondas, você não sabe se está passando alguma coisa e está cozinhando os seus olhos, né? Então, na Terra, o que está acontecendo? Está diminuindo a velocidade do centro da Terra. Diminuindo a velocidade do centro da Terra é a mesma coisa que diminuir a velocidade da usina de Itaipu de girar as suas turbinas. Quando diminui a velocidade das turbinas, diminui a intensidade de energia e de eletromagnetismo. Então vai produzir menos energia elétrica. Não vai ser tão potente como sempre foi. Então, quando o núcleo da Terra, por algum motivo, entre aspas, desconhecido, começa a alterar o seu movimento, o campo eletromagnético que nos protege das ondas solares, das radiações externas, diminui também. E aquilo que antes não entrava aqui, ou melhor, entrava, mas ficava retido no campo eletromagnético, que produzia as auroras austral e boreal, estas partículas começam a passar por nós com mais intensidade. E nós começamos a ser bombardeados. E esse bombardeio pode induzir mudanças em nosso estado interior, que geram, inclusive, o despertamento de novas sensações em nosso DNA, por exemplo. Já os espíritos nos explicam que desde um certo período, até alguns séculos ou décadas, a Terra estará passando por um chamado cinturão de fótons. Um cinturão que é uma projeção de uma estrela que está em muitos anos-luz de nós e que envia energias fotônicas. E que a Terra entrou justamente nesse, como se fosse um chuveiro, e ela está passando por ele. Então você combina a emissão fotônica, a diminuição do nosso escudo de defesa, e a nossa estrutura humana suscetível de ser transformada pela ação eletromagnética de fora. Você vai chegar a uma situação bastante interessante, que é de que a alteração da humanidade não está acontecendo só do ponto de vista moral, está acontecendo também do ponto de vista vibratório, interno, do corpo físico. E é muito interessante perceber uma coisa, que dependendo do padrão da energia que chega, tudo que nós colocamos de metal em nossa circulação, em nosso cérebro, se transforma em um condutor de energia elétrica. Então nós somos abastecidos de alumínio, grafeno, injetável, que representam sistemas eletromagnéticos que são organizados depois que estão dentro de você. E que dependendo daquilo que você já aceitou, que deixaram que fizessem com você, ninguém garante que em determinado período, em determinada circunstância, o efeito desses bombardeamentos não seja o de desencadear o que está desencadeando agora com muita gente. Acidentes vasculares cerebrais, cânceres turbo, desajustes biológicos. Quem fez o que fez, sabe o que está fazendo. E é justamente agora essa nova etapa da humanidade que se está buscando regulamentar todo esse sistema pervertido. Para isso é preciso que nós vibremos de outra forma, porque nós temos que elevar o nosso padrão a uma frequência que até então, até agora, está variando na frequência hertziana própria do planeta Terra, no padrão evolutivo que nós estamos, em 7,83 Hz. Tudo na Terra vibra nessa frequência. Cadeira, piso, atmosfera e o nosso corpo, nós como seres vivos. Tudo está dentro dessa frequência vibratória, em Hertz. Existem maneiras de você mensurar isso, existem sites que mostram a chamada ressonância Schumann, que é justamente a medição em hertz de quanto a humanidade, ou quanto a Terra está agora vibrando. E, diferentemente do que acontecia séculos atrás, a ressonância Schumann agora está mostrando que a Terra já não está mais vibrando em 7,83 Hz, ela está vibrando em
15, 20, 28, 50 e em alguns casos está chegando a 150 Hz. Em alguns casos ela passa tanto disto que o contador em Hertz não atinge. Porque de verdade esse é um processo de elevação vibratória da Terra como o centro de vida para estabilizar-se no devido tempo em uma frequência aproximada de 50 Hz. Então você vai estar num corpo que antes vibrava em 7,83 e agora vai estar vibrando num mundo onde tudo está a 50 Hz. Muito mais rápido. Não mais violento, mas muito mais intenso. O esforço dos espíritos é aumentar a nossa frequência vibratória. É por isso que estamos aqui. E é claro, a mensagem do Cristo ensinando as pessoas a amar o próximo, a esquecer as ofensas, a esquecer a raiva de ficar melancolizado pela agressão alheia, você guardar esse lixo só diminui a sua frequência, quando na verdade isso é uma forma de manter você no chiqueiro, e não vai haver mais porcos aqui, vão ser levados embora. Você deseja um futuro melhor? Você está sendo informado sobre isto, que você poderá construir no presente. Sorte que não tiveram os 64 que morreram no avião hoje, que agora estão do outro lado numa situação de angústia, normalmente. Não porque foram maus, mas porque nunca pensaram com lucidez a respeito destas coisas. Por esse motivo é muito importante que nós nos lembremos deles também em nossas orações. Como nós devemos nos lembrar das pessoas que ridicularizam essas coisas. Mas nós não devemos nos esquecer de nós. Vir aqui uma vez por semana tomar passe é você jogar fora o prato principal e ficar esperando apenas o molho. Porque o passe magnético não vai te fazer efeito nenhum se você não entender isto que nós estamos explicando. E se você não tiver vontade de colocar isso em prática na sua existência, cada um no momento que está vivendo, não importa se é para pedir desculpa, se é para perdoar o outro, se é para agir de uma forma coletivamente mais humana, faça alguma coisa, melhore-se. Sua vibração precisa crescer, você precisa acelerar a sua frequência emocional, mental, intelectual, para que você não seja apenas um fungo de geladeira que estraga a comida que está lá dentro. Porque quando você descobre que o seu feijão está podre, você não usa ele como adubo, você joga ele no lixo, num saco bem fechado para ele feder lá no lixão, longe de você. Você muda aquilo que está empesteando para um lugar onde tudo está empesteado. Você não fica guardando aquilo para você. Esses somos nós. Nós estamos convidados pela divindade a não sermos fungos neste novo mundo. Porque se continuarmos assim, vamos embora para um mundo igual a esse onde já estamos, num outro lugar. O capítulo que fala exatamente sobre a pureza nos explica estas coisas. Confundindo muitos quando fala sobre as mãos não lavadas, quando fala de que se sua mão é motivo de escândalo, cortai-a, porque é preferível que você entre no paraíso sem uma mão, do que você, com as duas mãos, seja enviado para o inferno. Jesus deixa claramente, na forma parabólica, a informação de que é preferível que você abdique daquilo que mantém você num padrão inferior, para poder seguir a melhoria, do que você ficar íntegro na mesma coisa sempre e não poder ficar aqui. Portanto, o inciso 11, o parágrafo 11º do capítulo 8º, os escândalos, que muita gente não entende, porque Jesus fala que é preciso que os escândalos venham, mas ai daquele que for a pedra de escândalo, nos elucidará que nós estamos num mundo onde as pessoas vão fazer coisas feias.
Mas você está aqui para saber se você concorda com essas coisas feias e ajuda, ou você luta para não ser igual. Porque aqueles que vão concordar e fazer as coisas feias serão responsáveis pelas coisas que fizeram. Esse é o teste. Não é só um indivíduo que matou o outro que vai para o outro lado. Para o lado de lá, onde estão os espíritos que vão ser levados da terra. Não. Ele já assumiu que ele não quer nada de melhor para ele. Aqueles que se acham bons, ou porque frequentam igrejas, ou porque têm alguns valores que eles defendem, precisam ser testados se são bons mesmo. E então vão ter que passar por situações em que alguém vai agredir você para ver como você reage. Não, você é contra a pena de morte. Até alguém que assalta o seu filho, dá uns tiros nele, ele vai para o hospital. E aí você fala, tem que matar o desgraçado que fez isso. Se é a favor ou é contra? Quando era com os outros, você queria que fossem protegidos. E quando é com você, você quer que mate. Qual é a sua decisão sobre os seus conceitos? Você é honesto, tudo certinho, até que você precisa de dinheiro. Você não toma nada de ninguém, mas por um momento, por uma infelicidade, você está numa situação muito difícil, alguém ficou doente, precisa ser operado, você não tem dinheiro, e aparece a oportunidade para você dar um golpe, ou tomar de alguém, ou ganhar alguma coisa extra, para honrar aquela dívida. Você é honesto ou não? Então, se o mal já sabe que vai embora, é preciso agora que o bom, ou que se pensa bom, dá testemunho daquilo que ele acredita. São os dois que estão sendo testados. Não é só o indivíduo infeliz que está fazendo maldades da terra, são os que se fantasiam de bonzinhos, mas que não são muito diferentes. Por isso é que o Evangelho é tão importante para nós, que eu tenho certeza, não estamos nos fantasiando de bonzinhos porque sabemos que não valemos nada, mas também não achamos que vir aqui é o suficiente. Temos que nos lembrar de Ibrahim Al-Mandeb. O Senhor quis falar com aquele que no deserto salvou as vidas, não com aqueles que rezaram nas igrejas. Muita paz.